Bom, pessoal, boa tarde, então. Hoje a gente vai começar a aula com um dos assuntos, eu acho que mais gostosos que a gente tem no melhoramento, que é falar um pouco sobre interação genótipo-ambiente. Ele é um dos assuntos mais gostosos também, mas é um dos mais perigosos também, porque a gente vai levantar algumas questões hoje que são muito importantes e que têm que ser levadas em consideração quando a gente vai fazer qualquer tipo de inferência a respeito de interação genótipo-ambiente. Primeira coisa que a gente precisa falar é que existem dois termos estatísticos que nós vamos discutir hoje, que nem sempre podem ser diferenciados do ponto de estimação de componentes de variância, mas que são relevantes. Uma coisa é a gente falar de correlação entre genótipo e ambiente, e a outra coisa é a gente falar de interação entre genótipo e ambiente. Eu vou tentar diferenciar esses dois elementos para vocês, teoricamente, mas na prática nem sempre a gente consegue separá-los dependendo da base de dados que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é correlação entre genótipo e ambiente. O nosso modelo mais simples, ele parte da pressuposição de que os valores genotípicos e os desvios de ambiente são independentes entre si. E dessa forma, o fenótipo é o resultado do somatório do valor genotípico mais o desvio de ambiente, e a variância fenotípica é o somatório da variância genotípica mais a variância do desvio de ambiente. Né? Como a gente está conversando, isso pressupõe que os valores genotípicos e os desvios de ambiente são independentes. É basicamente o seguinte: imagina que nós temos, os animais vão ser criados em grupos. E por mais que a gente tente manter os grupos com o mesmo manejo, com o mesmo sistema nutricional, com os mesmos cuidados, é bem possível que um grupo ou outro seja favorecido por uma questão, por algum fator que a gente às vezes desconhece, ou até mesmo por fatores que a gente conhece. Se a gente assumir que os animais vão ser alocados nesses grupos de maneira aleatória, ou seja, nem um genótipo melhor não vai necessariamente para um grupo melhor, um genótipo pior não vai para um grupo pior, e é como se eu fizesse um sorteio, qual animal vai para cada grupo. É o que basicamente acontece quando a gente faz um experimento. Então, nós temos os tratamentos, sejam aí 4 tratamentos, e nós temos os animais experimentais, 20 animais. Então, a gente tem que alocar 5 animais em cada tratamento. A gente faz simplesmente um sorteio e cada animal tem a mesma chance de ser alocado em um dos tratamentos. Na prática, isso seria... às vezes a gente fala, os animais de melhor valor genético, eles precisam de ambientes melhores. E aí se gera um termo chamado tratamento preferencial. Tratamento preferencial tem duas maneiras da gente enxergar, tá? Tratamento preferencial, quando a gente reconhecidamente dá um tratamento melhor para os animais de melhor potencial genético, mas essa informação, ela é informada, ela é considerada
no processo de avaliação genética. Isso é diferente de a gente atribuir tratamentos preferenciais a alguns animais e não informar que isso foi feito na avaliação genética. Então, vamos tentar explicar isso com uma situação real. Imagina em gado de leite, tá? Em gado de leite, é bem operacional, de fato é o que acontece na prática. As vacas de maior produção geralmente recebem uma dieta de acordo com o seu potencial de produção. Então, imagina que nós temos 2 vacas, uma com potencial de produzir 20 quilos de leite por dia e uma que não passa de 10. O que acontece? Essa vaca de 20 quilos, ela vai ser mantida num grupo de manejo com uma dieta formulada para atender a exigência de 20 quilos. E uma vaca com potencial de produção de 10 quilos, obviamente, vai ficar num grupo com uma dieta formulada para atender essa produção. O que isso gera em termos de melhoramento animal? Então, eu tenho grupos de maior valor genético em lotes com melhores condições de criação e animais de valor genético inferior em grupos de manejo com piores condições. Isso aumenta, inflaciona as diferenças entre os grupos. E isso é um certo tipo de correlação positiva entre genótipo e ambiente. Então, os melhores genótipos recebem os melhores ambientes. É uma situação totalmente prática que acontece na grande maioria das fazendas de gado de leite e que nos programas de melhoramento de gado de leite tem que ser levado em consideração. Não seria muito lógico, por exemplo, a gente fazer o contrário, a gente colocar as vacas de melhor potencial genético nos piores grupos de manejo. Do ponto de vista de produção animal, isso é totalmente incoerente e também geraria uma correlação entre o genótipo e o ambiente, só que nesse caso, uma correlação negativa. Então, quando a gente usar o termo correlação entre genótipo e ambiente, nós estamos nos referindo a uma situação em que os genótipos não são distribuídos nos diferentes ambientes de maneira aleatória. Há algum tipo de norma, de condição que estabelece qual genótipo vai para qual ambiente. Tá? Então, isso faz com que aqui está descrito, né, quando os melhores genótipos são criados nos melhores ambientes, mesmo que essa informação ela é conhecida, isso gera correlação entre o genótipo e o ambiente. E aí, nessa estimativa de variância fenotípica, além de ter a variância genotípica e as suas componentes, né, sejam elas genética aditiva, de dominância e de epistasia, a gente tem a variância do desvio de ambiente e uma medida da covariância entre o genótipo e o ambiente. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com esse termo correlação entre o genótipo e o ambiente, mas é importante vocês terem ideia e diferenciarem correlação entre genótipo e ambiente da interação entre genótipo e ambiente, porque elas têm interpretações diferentes. E em determinado ponto, também há uma certa... A gente tem dificuldade de separar esses dois termos com a maior parte dos bancos de dados que nós trabalhamos.
Então, agora vamos caracterizar o que é interação genótipo-ambiente. Novamente, partindo daquela equação mais simples de que o fenótipo é o somatório do valor genotípico e do desvio de ambiente, e que a variância fenotípica é o somatório da variância genotípica mais a variância do desvio de ambiente, a gente, isso implica, né, definir fenótipo e variância fenotípica dessa forma, implica que uma mudança específica no ambiente vai ter o mesmo efeito em todos os genótipos. Para ilustrar isso graficamente, a gente pode ter isso aqui, ó. Então, vamos pensar que seja possível criar esses 3 genótipos em 2 ambientes distintos. Tá? Dois ambientes quaisquer. O que acontece aqui? Nós percebemos claramente que o ambiente 2 é melhor que o ambiente 1. Mas as diferenças entre os fenótipos, entre as diferenças dos fenótipos, do genótipo 1, do genótipo 2 e do genótipo 3, são constantes nesses 2 ambientes. Então, o genótipo 1 continua sendo superior ao 2, que é superior ao 3, e essa superioridade, essas diferenças, não dependem do ambiente em que os animais são criados. Tá? Então, esse é um caso didático que mostra, tá, que a mudança específica no ambiente, passou do ambiente 1 para o ambiente 2, tem exatamente o mesmo efeito em todos os genótipos. Essa mudança, o ambiente 2 é bom para o genótipo 1, da mesma maneira que ele é bom para o genótipo 2 e da mesma maneira que ele é bom para o genótipo 3. Só que acontece que, na prática, as diferenças entre os genótipos podem variar de acordo com o ambiente. E isso gera para nós a tal da interação genótipo-ambiente. Então, vejam só. Esse aqui é um exemplo em que, apesar de a gente não ter diferença entre as classificações dos genótipos, o genótipo 1 é melhor que o 2 e que o 3, tanto no ambiente 1 quanto no ambiente 2, mas as diferenças entre os genótipos variam. Notem que no ambiente 2, as diferenças entre os genótipos são maiores do que as diferenças entre os genótipos no ambiente 1. Tá certo? Então, isso, por si só, caracteriza a existência de interação genótipo-ambiente. A gente tem casos mais extremos em que, além de mudanças na magnitude das diferenças entre os genótipos, nós temos alterações nas classificações dos genótipos. Tá? Então, esse aqui é um caso mais extremo, em que, além de alterações na magnitude das diferenças, a gente tem alterações nas classificações dos genótipos. No ambiente 1, o melhor genótipo é o genótipo 1, e no ambiente 2, o melhor genótipo é o genótipo 2, e o genótipo 1, que era o melhor no ambiente 1, é o pior genótipo para o ambiente 2. Então, isso acontece porque os genótipos respondem de maneira diferente às mudanças ambientais. Notem que essa definição de interação genótipo-ambiente é diferente da definição de correlação entre o genótipo e o ambiente. A correlação entre o genótipo e o ambiente acontece quando a distribuição dos genótipos nos diferentes ambientes
não acontece de maneira aleatória. E a interação genótipo-ambiente acontece quando as respostas ou quando as diferenças entre os genótipos variam de acordo com as diferenças entre os ambientes. E a gente pode ter esses dois elementos influenciando o fenótipo ao mesmo tempo. E nem sempre a gente consegue, ou melhor, na maior parte das vezes, a gente não consegue separar o que é correlação entre genótipo e ambiente do que é interação entre genótipo e ambiente. Então, quando nós temos a interação entre o genótipo e o ambiente, o fenótipo do indivíduo vai ser determinado pelo seu genótipo, pelo desvio de ambiente e por esse componente da interação. E a variância fenotípica, ela vai ser composta pela variância genotípica, pela variância dos desvios de ambiente, pela covariância entre o genótipo e o ambiente e pela variância da interação entre o genótipo e o ambiente. Tá? E o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz um estudo de interação genótipo-ambiente? E aqui eu queria chamar muito a atenção de vocês para demonstrar que nem sempre os trabalhos que estudam interação genótipo-ambiente têm uma base de dados suficientemente robusta para estudar interação genótipo-ambiente. Numa situação próxima da ideal, nós teríamos, sei lá, N genótipos para serem avaliados. Esse genótipo pode ser, por exemplo, indivíduos de uma mesma família, então, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. Ou podem ser grupos de meio-irmãos, grupos de irmãos completos. Se a gente está falando de espécies, por exemplo, de algumas espécies vegetais, nós podemos ter clones. Então, cada genótipo representa, então, pode representar um indivíduo, pode representar irmãos completos ou podem representar grupos de meios-irmãos. Cada genótipo está igualmente representado em todos os ambientes. Tá certo? Olha só. Genótipo 2 está presente no ambiente 1 e presente no ambiente 2 também. E isso aconteceria, então, para todas as situações. A gente consegue fazer isso em experimentos bem planejados. Por exemplo, aqui na UFMG a gente tem um programa de melhoramento genético de tilápias e os animais são criados tanto no sistema de produção, que é o biofloco, quanto no sistema de produção, que são os que a gente chama de recirculação de água. O que a gente faz? Todo ano, a gente produz progênies de irmãos completos, mesmo pai e a mesma mãe. A gente separa uma parte desse, a gente divide esses grupos de irmãos completos em dois grupos. Um grupo vai ser criado no ambiente 1, o biofloco, e o outro grupo vai ser criado no ambiente 2, que é o sistema de recirculação. A gente faz, como é um experimento, a gente faz isso todo ano. Então, o que acontece? Todos os genótipos que nós estamos avaliando estão representados nos dois ambientes. Então, isso nos permite estimar a variância genética, qualquer outro componente de variância, no ambiente 1 e no ambiente 2, e as bases genéticas que estão representadas no ambiente 1 são iguais às bases genéticas, a base genética que está representada no ambiente 2. Tá? Isso acontece porque é um experimento delineado e a gente toma todo o cuidado do mundo para ter isso. Agora, o que às vezes a gente faz, o que acontece na prática? E aí eu posso
me incluir na lista dos autores que já fizeram algum tipo de trabalho de interação genótipo-ambiente que não tinha a melhor estrutura. Então, vamos lá, a gente vai fazer um estudo de interação genótipo-ambiente e nós vamos definir o ambiente como, deixa eu pensar aqui, animais que são criados em confinamento e animais que são criados a pasto. Duas situações que podem acontecer corriqueiramente, em gado de leite, em gado de corte, pode acontecer com ovinos, enfim, várias espécies têm essa situação. Então, a gente estima os componentes de variância e heredabilidade para uma mesma característica, sei lá, o ganho de peso durante a recria, dos animais que foram para o confinamento e o ganho de peso durante a recria dos animais que foram recriados a pasto. O que acontece? Aí a gente identifica variâncias diferentes, tanto variâncias genéticas quanto variâncias de ambiente, estima herdabilidades diferentes, a gente assume no modelo multicaracterística, né, que a característica avaliada no confinamento é a característica 1 e a mesma característica avaliada no pasto é a característica 2. A gente estima uma correlação genética entre elas, a correlação dá menos que 1, as variâncias genéticas são diferentes, e aí o senso comum nos leva a concluir que existe interação genótipo-ambiente para a característica ganho médio diário pós-desmama, quando os animais são criados em confinamento, quando os animais são criados a pasto. Eu acho que essa é uma situação bem rotineira, a maioria de vocês já devem ter estudado isso, ou lido algum trabalho a esse respeito. E o que a gente pode encontrar de restrição nesse delineamento, nesse experimento? Será que todos os genótipos que estavam representados no ambiente de confinamento também estavam representados no ambiente de pasto? E o contrário também? Será que havia uma padronização no processo de coleta de dados nesses dois ambientes? Será que era o mesmo método de pesagem? Será que a precisão de obtenção das medidas eram iguais? Então, a gente começa a levantar uma série de questões que fazem a gente chegar à conclusão de que a base genética que estava sendo avaliada no ambiente 1 era diferente da base genética que estava sendo avaliada no ambiente 2. E aí, perde todo o sentido se falar de interação genótico-ambiente. Por quê? Porque a variância genética estimada para a população criada em confinamento é a variância dos valores genéticos dos animais da população base. A variância dos valores genéticos estimados para os animais criados no ambiente 2, pasto, era a variância dos valores genéticos dos animais da população base. Se a população base criada no ambiente 1 é diferente da população base criada no ambiente 2, a diferença nas suas variâncias não representa que os genótipos responderam de maneira diferente a ambientes diferentes, porque eram bases distintas. Então, quando a gente vai fazer um experimento ou um trabalho com interação genótipo-ambiente, nós temos que tomar muito cuidado com as bases genéticas que estão sendo avaliadas nos dois ambientes. Essa semana eu me deparei com um problema muito grande aqui. Eu tinha lido um trabalho do final da década de 80, e esse trabalho obteve estimativas de variância genética aditiva para a característica peso a desmama em machos bastante diferente das estimativas das variâncias genéticas aditivas para a mesma característica em fêmeas.
Então os pesquisadores concluíram o seguinte: a variância do peso a desmama em machos é maior que a variância do peso a desmama em fêmeas. A correlação genética entre essas duas características é menor que 1. Então, isso significa que quando eu estou fazendo a avaliação genética para essa característica, eu tenho que tratar os dados de fêmea como uma característica e os dados de macho como uma outra característica. Essa é quase que a conclusão unânime nos estudos de interação genótipo-ambiente. Aí eu fiz uma análise semelhante com uma base de dados que eu tenho e obtive variâncias genéticas aditivas exatamente iguais, tanto para machos quanto para fêmeas. Tanto variância genética aditiva, quanto variância para os efeitos maternos e variância residual. Aí eu pensei o seguinte: olha, o que está acontecendo? Por que eu tenho variâncias genéticas aditivas iguais e fulano tem variâncias genéticas aditivas diferentes? E comecei a tentar achar várias razões para isso. Quando eu fui ver a base de dados que os outros autores usaram, eu percebi que se eles tinham, por exemplo, é uma base muito grande, tinha 280 mil dados de peso a desmama de fêmeas. Só que eles só tinham 140 mil dados de peso a desmama de machos. O que isso significa? Numa situação normal, eu espero que pelo menos a desmama, metade dos animais desmamados sejam macho e a outra metade seja de animais do sexo feminino. Só que, para aquela base de dados que os autores tinham usados, havia registro de dados seletivo. E eles não registravam os dados de todos os machos que nasciam. Então, o que acontece? Enquanto a base de dados, a base genética que deu origem às fêmeas era uma, a base genética que deu origem aos dados de machos era diferente, por causa do registro seletivo de dados. Tá? E o caso que eu estou trabalhando, eu tenho aproximadamente 50% de machos, 50% de fêmeas. Todo animal que nasceu e ficou vivo até a desmama teve seus dados incorporados no meu banco de dados. Tá certo? Então, essa situação tem que ser levada em consideração quando a gente está fazendo estudo de interação genótipo-ambiente. Vocês podem pegar, por exemplo, aqueles trabalhos que estudam interação genótipo-ambiente usando modelos de norma de reação. O que acontece? Eles definem o gradiente ambiental por alguma variável, seja ela a média do fenótipo da característica, seja ela, enfim, qualquer variável contínua pode ser usada para definir o gradiente ambiental. E aí eles usam o modelo animal para estimar a variância genética aditiva para aquela característica ao longo daquele gradiente ambiental. Só que o que acontece? Geralmente tem um desbalanceamento muito grande dos genótipos que estão distribuídos nos ambientes piores e nos genótipos que estão distribuídos nos ambientes melhores. Tá? E aí, a causa disso pode ser a correlação entre o genótipo e o ambiente. E aí, o que acontece? A base genética que está sendo avaliada nos ambientes melhores é muito diferente da base genética que está sendo avaliada nos ambientes inferiores. E aí a gente pode ter diferenças nas variâncias genéticas aditivas que foram causadas simplesmente por uma questão relativa à distribuição dos genótipos nos ambientes que eu estou avaliando. Então, a sugestão que eu faço para vocês, especialmente para aqueles que forem fazer algum estudo a respeito de interação genótipo-ambiente, é que antes de começar os trabalhos,
verifiquem se a base de dados que vocês estão usando suporta os modelos que vocês estão querendo implementar. E se essa base é suficientemente robusta para responder as perguntas que vocês estão querendo responder com o trabalho. Tá? É muito, assim, isso acontece com muita frequência. Uma época eu estava fazendo meio que um diagnóstico a respeito dos principais temas que os pesquisadores brasileiros estudavam na área de melhoramento animal. E interação genótipo-ambiente foi o tema que mais se destacou. E, coincidentemente, foi o primeiro tema que eu trabalhei quando eu comecei a estudar melhoramento. E aí eu percebi que estudar a interação genótipo-ambiente era interessante, permitia fazer algumas inferências legais, enfim. Só que, muitas vezes, a base de dados que era utilizada não suportava as hipóteses. Eu desafio algum de vocês a me mostrar um trabalho que estudou interação genótipo-ambiente e que chegou à conclusão que não existe interação genótipo-ambiente. Assim, talvez 95%, 99% dos trabalhos que analisaram interação genótipo-ambiente concluíram que existe interação genótipo-ambiente. E ninguém chega à conclusão, né, nenhum trabalho demonstra que não existe interação genótipo-ambiente. Essa unanimidade nos resultados tem que nos chamar a atenção para algumas questões. Né? Primeiro, a existência de falso positivo. Às vezes a pessoa usa parâmetros para inferir a respeito da interação genótipo-ambiente que não são adequados. Segundo, a existência de bases de dados que realmente suportam esses estudos de interação genótipo-ambiente. Então, interação genótipo-ambiente é um tema extremamente interessante, ainda mais agora com as ferramentas de genômica que nós temos. Então, a gente tem genômica misturada com norma de reação, é quase que um tema irrecusável nas publicações na área de melhoramento animal. Mas nem sempre as bases de dados que estão sendo usadas dão suporte para as conclusões que precisam ser tiradas. Então, muito cuidado com isso. Lembrem-se que correlação genótipo-ambiente é uma coisa, interação genótipo-ambiente é outra. Para a gente fazer um estudo sobre interação genótipo-ambiente, é fundamental que nós tenhamos em todos os ambientes a mesma base genética. Caso contrário, as inferências não podem ser realizadas. E muito cuidado também com aquilo que vocês leem a respeito de interação genótipo-ambiente, porque nem sempre o que está publicado foi obtido com uma base de dados que realmente daria suporte às conclusões que foram tiradas. Tá certo? Então, é um tema gostoso, mas, ao mesmo tempo, extremamente perigoso. Alguma dúvida, pessoal? Então, agora vamos falar de um outro componente da variância fenotípica, que é a variância dos desvios de ambiente. É um termo que, em alguns programas de melhoramento, pode estar sendo subvalorizado, mas a gente, como melhorista e como responsáveis por um programa de melhoramento, a gente pode reduzir esse componente. Então, essa variância ambiental, ela pode ser atribuída a fatores que não são de origem genética, tá certo? E que não foram incluídos no nosso modelo estatístico. Ou porque eles não são conhecidos, ou porque, às vezes, a gente não tem
informações a respeito deles, tá? Então, por que que eu posso ter diferenças entre animais de um mesmo grupo? Às vezes, nem todos eles têm acesso à mesma condição nutricional. Então, você pode ter animais que estão no mesmo grupo. O simples fato de haver dominância entre um e outro, e às vezes a gente não tem um espaço, o pessoal coxo de sal, tá? Se às vezes você tem um lote de manejo grande e o coxo de sal é pequeno, nem todos os animais daquele grupo de manejo têm acesso ao sal mineral da mesma forma, né? Aqueles dominantes tendem a ficar mais próximos do coxo, se aproveitar melhor, e os animais, os menos dominantes, eles ficam longe do coxo e não têm acesso ao sal. Então, apesar de que naquele grupo tinha um coxo de sal mineral, nem todos os animais do grupo tiveram acesso a esse elemento. Algumas mudanças de clima, aí depende de como que você está formando o grupo de manejo. Efeitos maternos, por exemplo, você tem dentro de um mesmo grupo, você tem animais que são filhos de mães com idades diferentes, e se você não modelar o efeito materno de maneira correta, parte dessas diferenças que foram mal modeladas acabam influenciando o desempenho dos animais e causam aumento da variância ambiental. Um outro elemento importante, erros de mensuração. É claro que quando a gente está fazendo parte de um programa de melhoramento, quando a gente participa da coleta dos fenótipos, nós tentamos sempre usar o mesmo protocolo de medida daquela característica. Só que essas medidas, elas, às vezes às vezes o erro de medida, ele pode variar de um animal para o outro. Então, imagine que você está pesando um grupo de manejo que tem 100 animais, 100 bovinos. Então, você deixou eles de jejum por, sei lá, né, prendeu eles à tarde, deixou à noite de jejum, aí você vai começar a pesar às 8 da manhã. Do horário que você começa a pesar o primeiro, até o horário que você vai pesar o 100º animal do grupo, às vezes já passou 2 ou 3 horas de manejo, dependendo da quantidade de manejo que você tem que fazer naquele dia. O que acontece? Então, o tempo de esvaziamento do trato gastrointestinal variou entre os animais. Pode ser que a calibragem da balança variou. Muitos de vocês que já acompanharam pesagem no campo devem lembrar que o que você faz quando você quando você vai fazer a pesagem dos animais? Às vezes você sobe na balança, pede para o pessoal que está ali te ajudando ver quanto que você está pesando e isso te ajuda a ter uma ideia do quão calibrado está aquela balança. Então, se a balança informou o seu peso de acordo com aquilo que você quer pesar, você vai falar que está legal. Se a balança informou o peso muito maior ou muito mais baixo daquilo que você acha que você está pesando, você vai falar assim, tem alguma coisa errada com essa balança. Então, a própria precisão do equipamento que está sendo usado para medir é uma fonte de erro muito grande. E agora, ainda mais quando vocês pegam animais que são criados em fazendas diferentes, aí você tem uma fazenda que pesa os animais numa balança eletrônica, uma precisão relativamente boa, e você tem em outra fazenda, os animais são pesados com uma balança mecânica, cuja precisão é menor. Então, todas essas fontes de variação, que nem sempre são contempladas, fazem com que haja variação nos dados que não pode ser atribuída a fatores conhecidos, tá certo? E isso diminui a precisão que nós temos no processo nas análises genéticas. E, obviamente, nós temos alguns fatores que também são desconhecidos,
e que a gente não consegue modelar simplesmente por não conhecê-los, tá? Então, é a existência dessa variância, desses fatores que aumentam a variação, ele faz com que haja uma redução na precisão desses estudos genéticos e na precisão, por exemplo, da avaliação genética. Tá? Num programa de melhoramento, aí quando a gente está delineando o programa, a gente pode, a partir da nossa experiência e a partir do conhecimento que a gente tem do que vai acontecer, identificar e implementar estratégias para reduzir a variância ambiental. Então, é muito comum a gente fazer algumas inferências. Eu já vi trabalhos nesse sentido, que é o seguinte: você avalia uma característica em provas de ganho de peso oficiais, que são realizadas numa instituição de pesquisa, ou você avalia a mesma característica em provas que são realizadas em fazendas comerciais. O que acontece? Você pode ter a mesma base genética nos dois grupos de animais. Só que o simples fato de, numa prova conduzida em uma instituição de pesquisa especializada em coletar dados, o cuidado que se tem com a mensuração dos animais é maior que o cuidado que se tem, muitas vezes, em algumas fazendas comerciais. Então, essa diferença, que aparentemente é simples, ajuda a explicar por que, às vezes, a herdabilidade de uma mesma característica pode ser maior quando você mede em provas realizadas em instituições de pesquisa, provas coletivas, ou em provas em nível de fazenda, quando quem coleta os dados não toma o devido cuidado com a calibragem, com esperar o animal parar em cima da balança para medir o peso. Então, são cuidados simples que podem ser executados para a gente reduzir a variância ambiental e, consequentemente, melhorar a precisão das estimativas ou das predições dos valores genéticos. Tá? Então, tudo isso aqui pode causar aumento na variância ambiental. Então, vai influenciar a variância fenotípica, vai diminuir o valor da estimativa de herdabilidade, e a gente pode simplesmente controlar isso com procedimentos de coleta de dados mais precisos. Aí, uma outra situação. Normalmente, a gente fala de fenótipos que a gente mede com algum equipamento, seja uma balança, seja um instrumento de medir comprimento, um metro, uma trena, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, uma medida relacionada com a idade dos animais. Então, você tem o dia que o animal nasceu, você tem o dia que o animal pariu. Essa medida ela é bem objetiva, ela não está sujeita a erro. O erro que pode acontecer é se você identificou a data de nascimento errada ou identificou a data de parto de maneira errada. Mas você não tem erro no cálculo, né? Agora, quando você mede, quando você está avaliando uma característica para a qual a atribuição do fenótipo ocorre de maneira subjetiva, por exemplo, um score de condição corporal. Um técnico avaliando o score de condição corporal pode dar uma nota para um animal, e um outro técnico avaliando o mesmo animal, no mesmo dia, pode atribuir uma nota diferente. Porque não existe um instrumento calibrado para se medir aquilo. Tá? Então, características de score, características, por exemplo, relacionadas com coloração de carne, às vezes, hoje já tem equipamentos que medem a quantidade de pigmento na carne, mas nem sempre isso aconteceu. Então, às vezes, o pessoal tinha uma escala, tipo um gabarito com algumas escalas de cores,
e usava esses gabaritos para fazer atribuir uma nota de coloração para carne, ou para, enfim. Então, essa variância ambiental depende de ter um equipamento calibrado, de ter um procedimento de coleta de dados correto, e ter uma característica cuja definição é bem objetiva. Então, qualquer pessoa que vai tomar aquela medida sabe exatamente o que ela tem que fazer. E que não existiria variação entre dois avaliadores numa mesma condição. Então, tudo isso interfere na estimativa da variância ambiental. E aí tem uma outra coisa. Algumas características podem ser medidas mais de uma vez ao longo da vida do animal. Por exemplo, nós podemos pesar o animal várias vezes ao longo da vida. Então, o peso corporal pode ser definido como uma medida repetida. A produção de leite pode ser uma medida repetida da mesma característica, e aí pode ter a produção de leite em dias diferentes, ou a produção acumulada ao longo da primeira, da segunda, da terceira lactação. Então, são exemplos de características que podem ser medidas repetidamente ao longo da vida do animal. E o que acontece? Vamos pensar o seguinte: vamos decompor o valor fenotípico dessa característica medida 3 vezes, tá certo? Então, tanto o animal 1 quanto o animal 2 foram avaliados 3 vezes para a mesma característica. Então, olha só. Então, o valor fenotípico para a característica do animal 1, medida na primeira vez, ela é o resultado do quê? Do valor genotípico daquele animal para aquela característica, mais um desvio de ambiente. Na segunda vez, os genes do animal não vão mudar. Então, se é a mesma característica por definição, o valor genotípico, eu espero que não mude. O que vai causar mudança no fenótipo é uma parte do desvio de ambiente. E assim também acontece para a terceira medida repetida no animal 1, tá certo? Então, aqui eu tenho o fenótipo do animal 1 na terceira medida. Ele é o valor genotípico desse animal, mais o desvio do ambiente específico para essa terceira mensuração. E a mesma coisa acontece para o animal 2. Então, eu vou ter a medida número 1 do animal 2, a medida número 2 do animal 2, a medida número 3 do animal 2 e o valor genotípico do animal 2, que não muda, já que nós estamos falando da mesma característica, e os desvios de ambiente, esses sim, variam de uma medida para outra. Tá? O que é fundamental vocês entenderem aqui? Nós estamos assumindo que, por se tratar da mesma característica, o valor genotípico do animal não muda de uma medida para outra. Essa mesma característica, como nós falamos, no caso dos animais, normalmente a gente mede a mesma característica mais de uma vez, ao longo do tempo. Em animal, ou pode ter algum fenótipo que a gente pode medir mais de uma vez ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Em alguns trabalhos de adaptação ao ambiente, o pessoal mede o comprimento do pelo e a quantidade de pelo em uma área de 1 centímetro quadrado na pele do animal. Então, o que pode ser feito? A gente pode amostrar várias partes do corpo do animal e tomar essas medidas mais de uma vez, no mesmo animal, no mesmo tempo. Então, também são medidas
repetidas no espaço, naquele indivíduo. Área de olho de lombo. Normalmente o pessoal mede um lado só. Pode ser medido do outro lado também. Então, são situações, algumas acontecem com mais frequência, outras acontecem com menos, mas que ilustram que essas medidas repetidas, elas podem ser repetidas no espaço ou no tempo. O mais comum é a gente medi-las repetidamente ao longo do tempo. Tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Como nós já falamos que o valor genotípico não se altera ao longo do tempo, a gente vai se concentrar nesses desvios de ambiente, que são causados por fatores que não são de origem genotípica e que interferem no fenótipo. Só que parte desses fatores que não são de origem genética podem interferir no fenótipo de maneira permanente. Tá certo? É como se algum elemento não genético tenha influenciado a expressão daquela característica todas as vezes que a característica foi medida. E aí a gente vai identificar um elemento comum a essas 3 medidas do animal 1 e um elemento comum a essas 3 medidas do animal 2. Esse elemento comum nós vamos chamar de efeito de ambiente permanente e a outra parte nós vamos chamar de efeito de ambiente temporário. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai dividir aquele desvio de ambiente em um desvio causado pelo ambiente permanente, e novamente, ele vai ser comum a todas as medidas de um mesmo animal e também vai ser comum a todas as medidas do animal 2. E eu tenho aqui também aquela parte que é temporária, é um efeito que influenciou a medida 1 do animal 1, mas não influenciou a medida 2 desse mesmo animal. E também não influenciou a medida 3 desse mesmo animal. Então, notem que a gente decompôs aquele desvio de ambiente, tá certo? Eu tinha classificado ele como E1.1, E1.2 e E1.3, nós decompomos, ele foi decomposto numa parte permanente, que também é comum, e numa parte que é temporária. Certo? Então, isso agora traz para nós a definição de alguns fatores que afetam o fenótipo de forma permanente, são fatores genotípicos e de ambiente, e alguns fatores que afetam o fenótipo de forma temporária, tá certo? Notem que os fatores que afetam o fenótipo de maneira permanente podem ser de origem genética e ambiental. Já os fatores que afetam o fenótipo de forma temporária são todos temporários. Tá? E aí o que acontece? A gente pode, então, decompor aquela variância atribuída aos desvios de ambiente numa parte atribuída a efeitos de ambiente permanente e numa outra parte atribuída a efeitos de ambiente temporários. Quando a gente expressa esses componentes como proporção da variância fenotípica, a gente consegue identificar, então, quantos por cento da variação
fenotípica pode ser explicado por fatores que afetam o fenótipo de maneira permanente, como, por exemplo, o genótipo e esses desvios de ambiente permanente. É um parâmetro que a gente chama de repetibilidade, certo? E um outro elemento, que é o complemento da repetibilidade, tá? Ele é 1 menos R, que ele é a proporção da variância fenotípica que pode ser atribuída às causas de variação que afetam o fenótipo de maneira temporária. Quando a gente toma mais de uma medida repetida no mesmo animal, o que a gente pode fazer é diminuir esse componente aqui. E a gente vai ver como que isso afeta o fenótipo e a variância fenotípica. Então, queria apresentar para vocês um outro parâmetro, que às vezes a gente chama, né, conhecido como repetibilidade. Em alguns materiais vocês vão entender eles como, alguns autores apresentam isso como correlação intraclasse, que é a correlação entre medidas repetidas no mesmo indivíduo. Notem que essa correlação, ela pode ser explicada pelo fato de elementos genéticos influenciarem, os mesmos elementos genéticos influenciam essas duas medidas, e também alguns efeitos de ambiente também influenciam essas medidas repetidas em um mesmo animal. Muitas vezes, do ponto de vista estatístico, é mais fácil a gente estimar a repetibilidade de uma característica do que estimar a própria herdabilidade dessa característica. Porque, às vezes, para estimar repetibilidade, basta que a gente tenha mais de uma medida repetida por animal e nenhum conhecimento a respeito de pedigree, de genealogia é necessário. E para estimar a herdabilidade, a gente precisa do conhecimento de informações genealógicas e de semelhança entre parentes, entre os indivíduos. Então, às vezes, para algumas características, a gente consegue estimar a repetibilidade, mas a estrutura de bancos de dados que nós temos não é suficiente para a gente estimar a herdabilidade. Eu, particularmente, tive uma experiência com isso, uma vez que nós eu participei de uma análise de dados de características relacionadas com o salto em cavalo. Então, o que acontecia? A estudante tinha lá uma amostra, acho que de 150 cavalos. Esses 150 cavalos, eles eram treinados e durante o salto, eles eram filmados. Então, a gente conseguia medir alguns parâmetros relacionados com o salto. Altura, distância que o cavalo saltou, os ângulos formados, né, pelas partes do cavalo durante o salto. Enfim, a gente tinha uma série de características que podiam ser medidas, e como cada animal realizava o salto várias vezes, nós tínhamos medidas repetidas dessas características. Os animais eram de várias raças, eles eram mestiços, tinha cavalo puro, tinha cavalo de resultado de cruzamento e tal, e eu não tinha um conhecimento muito bom a respeito da genealogia, e também tinha poucos animais de uma mesma família, então a estrutura genética não era boa. Só que eu tinha muitos fenótipos. Então a gente fez um trabalho estimando a repetibilidade para essas características do salto, e interpretamos essas repetibilidades como sendo os limites superiores para a herdabilidade, tá certo? Porque, olha só, se a variância genética aditiva está dentro da variância genotípica e ela é considerada no cálculo da repetibilidade, nunca nós teremos
herdabilidade maior do que a repetibilidade. Tá certo? Então, isso justifica, né, o fato de que, às vezes, é mais fácil estimar repetibilidade do que estimar herdabilidade para algumas características. Então, o conhecimento desse parâmetro nos ajuda a definir ganhos em acurácia com a obtenção de medidas repetidas de uma mesma característica. Ele define os limites superiores para a variância genotípica, para a herdabilidade no sentido amplo e no sentido restrito. Sob certas condições, ele ajuda a predizer o desempenho futuro daquele animal para aquela mesma característica, e ele auxilia na identificação da origem da variância ambiental. O que eu mais acho interessante no caso das medidas repetidas é o impacto dela sobre a acurácia quando a gente aumenta o número de medidas repetidas. E a gente pode quantificar isso, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Só que o que é importante considerar? É importante considerar que quando nós consideramos uma mesma característica medida mais de uma vez ao longo da vida, como uma medida repetida, a gente assume que as variâncias dessas diferentes medidas são iguais. Então, a gente assume homogeneidade de variância, que as proporções dos componentes de variâncias também são iguais, então, a herdabilidade é constante. E a gente assume que essas diferentes medidas são, na verdade, a mesma característica. Então, a correlação genética entre a medida 1 e a medida 2 é assumida como sendo 1. E o que faz com que a correlação não seja igual a 1 são os componentes de origem não genética. O que acontece? Então, esse modelo de repetibilidade ele tem algumas falhas. E para superar essas falhas, o pessoal desenvolveu alguns outros modelos estatísticos, e o modelo de regressão aleatória, ele é o modelo, digamos assim, o principal concorrente do modelo de repetibilidade na estimação de parâmetros genéticos. Tanto que, se a gente pensar do início do ano 2000 para cá, raramente a gente vê um trabalho que usa o modelo de repetibilidade. A maior parte dos trabalhos que usam características, medidas repetidas de uma mesma característica no mesmo indivíduo, adotam o modelo de regressão aleatória. Nós não vamos falar especificamente do modelo de regressão aleatória, mas eu vou fazer um paralelo para vocês desses dois modelos. Então, o que acontece? No modelo de repetibilidade, a gente assume que as variâncias são iguais para essas N medidas repetidas. O modelo de regressão aleatória permite modelar essas variâncias, ou seja, a gente não precisa assumir que a variância é homogênea, nem a variância genética, nem a variância de dominância, nem a variância ambiental. No modelo de repetibilidade, a gente assume que a correlação genética entre medidas repetidas de um mesmo animal é igual a 1, independente do intervalo entre as medidas. Então, o intervalo entre as medidas pode aumentar ou diminuir, que o modelo automaticamente pressupõe que essa correlação seja igual a 1. Já o modelo de regressão aleatória permite estimar correlações genéticas diferentes entre medidas diferentes, inclusive considerar que medidas que são tomadas com maior distanciamento no tempo são menos correlacionadas do que aquelas medidas que são tomadas com intervalos de tempos mais curtos. Aí agora,
vem um outro elemento. Os modelos de repetibilidade, eles são menos parametrizados e os modelos de regressão aleatória são altamente padronizados. Tá certo? Isso é uma desvantagem muito grande do modelo de regressão aleatória e faz com que, enquanto eu posso aplicar um modelo de repetibilidade para bancos de dados menos estruturados, eu só consigo aplicar modelos de regressão aleatória de maneira correta para bancos de dados muito mais bem estruturados. E isso nem sempre está sendo respeitado pelos pesquisadores. Porque às vezes você vai fazer um trabalho, você tem várias medidas tomadas no mesmo animal, você sabe que as variâncias vão mudar, e aí você não atende uma pressuposição do modelo de repetibilidade. Só que aí você começa a trabalhar com esses dados e você tenta ajustar um modelo de regressão aleatória e seu modelo não converge. As suas estimativas não convergem. Por quê? Porque muitas vezes a estrutura do banco de dados que você tem na mão, ou o número de medidas, a média do número de medidas por animal, ou as informações referentes às ligações genéticas entre os indivíduos, a matriz de parentesco sua não está boa. Então, o que acontece? Às vezes você tem dificuldade de ajustar um modelo de regressão aleatória porque a sua base de dados não permite você estimar aquele tanto de parâmetros com aquela base de dados. Tá? E aí é um ponto crucial que, às vezes, a gente tem que abrir mão de um modelo mais sofisticado, de um modelo mais refinado, quando a base de dados não permite estimar todos os parâmetros que o modelo exige. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O modelo de regressão aleatória é outra coisa que tem bastante, diria assim, chama bastante atenção nas publicações, mas nem sempre as bases de dados permitem a estimação de todos os parâmetros em um modelo de regressão aleatória. Quanto que a gente ganha medindo a mesma característica mais de uma vez? Bom, então, a gente parte de uma situação em que o fenótipo, ao invés de ser uma única medida no animal, ele se torna a média de N observações do animal 1. Então, aí o que acontece nesse caso? Nesse caso, a variância de uma média de N observações, ela é o somatório da variância genotípica, da variância dos efeitos permanentes e justamente 1 sobre N da variância dos efeitos temporários. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente toma mais de uma medida no mesmo animal, o que a gente consegue reduzir é a variância dos efeitos temporários e a gente reduz na mesma proporção com que a gente aumenta o número de observações. Se a gente usar um parâmetro para medir o ganho com múltiplas medidas, a gente pode usar esse parâmetro, a variância fenotípica da média da característica dividido pela variância fenotípica de uma única observação. Eu só repeti os elementos aqui. Aqui eu separei esse componente aqui, a variância genotípica mais a variância de ambiente permanente, dividido pela variância fenotípica. Isso aqui vocês vão ver que é a repetibilidade, a gente já falou sobre isso. E esse termo aqui vai ser 1 sobre N, que multiplica variância do efeito temporário sobre variância fenotípica, que é o complemento da repetibilidade. Tá aqui, certo? Depois de algumas manipulações, a gente consegue ver que a gente pode medir o ganho com múltiplas medidas por meio dessa equação aqui. E a gente consegue simplificar ela um pouquinho mais. Certo?
E aí o que acontece? Se a gente plota essas medidas, a gente tem isso aqui, ó. Então aqui a gente tem o ganho em acurácia com o aumento do número de medidas para a situação em que eu tenho a repetibilidade alta e
Eu caí aqui. Em qual... Acho que eu já estava terminando a aula, né? Deixa eu tentar voltar aqui. Professor. Você estava apresentando o gráfico de repetibilidade. Qual slide que parou, pessoal? Vocês chegaram a ver esse slide aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Com muito eco. Alô, vocês estão me ouvindo agora? Acho que agora está melhor, professor. Ah, tá. Bom, então tá bom. Enfim, minha sala está um silêncio só, mas talvez tenha acontecido alguma coisa na transmissão. Qual foi o último slide que vocês viram? Vocês viram aquele com o gráfico da... Professor, se eu não me engano, é aquele que ao lado tinha a dedução da fórmula. Tá, eu vou voltar lá. Tinha esse aqui? Sim. Bom, então eu acho que vocês ouviram até a parte que eu falei a respeito de que quando a característica que a gente está trabalhando tem uma repetibilidade baixa, a gente consegue ter mais ganhos em acurácia
do que quando a característica que a gente está trabalhando tem repetibilidade alta. Tá? Só que aí a gente tem que levar em consideração que para algumas características, aumentar o número de medidas implica também em aumentar o intervalo de gerações. E pode ser que o ganho em acurácia não compense o aumento do intervalo de geração, de modo que o ganho genético por ano acaba sendo igual quando eu tenho menos medidas do que quando eu tenho mais medidas. Então, sempre que a gente pensa em modelos de repetibilidade, e a gente usa esse argumento de que mais medidas implicam em maior acurácia, a gente tem que fazer um balanceamento entre o aumento da acurácia às custas do aumento no intervalo de geração e também um aumento no custo com a obtenção da medida. E o que é melhor? Selecionar com mais acurácia, mas com maior intervalo de geração, ou selecionar com menos acurácia, mas com intervalo de geração mais curto. Então, isso pode variar de uma situação para outra, e a gente tem como calcular isso, tá? Então, para finalizar a aula, pessoal, eu já tinha falado isso, e aí acho que cortou. A partir da próxima aula, eu vou trazer para vocês algumas situações onde a gente estimou os componentes de variância e eu vou tentar dar uma interpretação para esses componentes de variância, de modo que isso auxilie vocês nas interpretações que vocês terão pela frente, tá? Então, nós não vamos entrar em detalhes a respeito da estimação de componentes de variância, não é o objetivo dessa disciplina, porque você teria disciplinas específicas para essa finalidade, mas eu vou tentar, então, falar algumas coisas de como a gente pode interpretar os parâmetros, como que a gente pode obter boas estimativas e que critérios a gente precisa ter para usar um modelo ou outro, dependendo da situação. Eu vou tentar trazer as situações mais comuns que a gente encontra na literatura e auxiliar vocês nessa parte, tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Ô, professor, eu tenho uma dúvida com relação à interação genótipo-ambiente, mas a minha dúvida é com relação ao nosso programa de melhoramento. Você deu o exemplo de como fazer um trabalho para estudar a interação, né, que você pega o mesmo genótipo e coloca em ambientes diferentes. Perfeito. A minha dúvida é o seguinte: eu posso fazer uma reprodução, no nosso caso, de tilápias, com a geração 6, ou seja, eu vou reproduzir vários animais da sexta geração, aí eu posso realizar um pool de larvas e distribuir nos dois ambientes e tentar avaliar a interação genótipo-ambiente, ou teria que ser irmãos completos? Você pode sim fazer isso, Arthur. O que você vai ter... Só que aí o que acontece? Quando você tem um pool de larvas da G6 no ambiente 1 e no ambiente 2, e um pool de larvas da G0 no ambiente 1 e no ambiente 2, você não vai conseguir estimar componentes de variância. O que você vai conseguir testar é se existe interação entre o genótipo e o ambiente e quantificar as diferenças entre os genótipos, G6 versus G0, no ambiente 1 ou no ambiente 2. Tá? Sim, eu consegui entender. É isso que você vai fazer. Então, você não consegue estimar a herdabilidade, mas você consegue, sim, quantificar se o ganho genético no ambiente 1 foi diferente do ganho genético no ambiente 2.
que é uma informação útil para o seu projeto, eu acho. Sim, foi nesse ponto mesmo que eu estava pensando. Tá? Assim, você tem que entender que quando você fizer isso, a maneira como que você vai usar para preparar o seu trabalho, a visão que você vai dar para ele é mais uma visão de produção animal e de melhoramento aplicado à produção e sistemas de produção, do que propriamente um trabalho de genética. Porque, por exemplo, para você fazer o trabalho de genética, também seria possível, mas bastaria que você pegasse os dados das 6 gerações que foram criadas tanto no ambiente 1 quanto no ambiente 2 e estimar as tendências genéticas para esses dois ambientes. Então, você pode fazer os dois casos, tá? Sim, eu consegui entender, professor. Muito obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Em relação a essas medidas repetidas, né, no mesmo indivíduo, teria algum ponto negativo? Para mim, o ponto negativo disso, Jaciara, é o custo que você tem aumentando o número de medidas e o tempo necessário para tomar essas medidas. Tá? Então, eu acho que tem que fazer um balanceamento nisso. Entendi, porque penso assim, posso estar confundindo alguma coisa, mas em relação a você ter a dependência entre as observações, para elas serem feitas no mesmo indivíduo. Não entendi o que você quis dizer. Por exemplo, se eu tenho a mesma medida em dois animais diferentes, essas medidas elas não se relacionam, certo? Não, pera lá. Eu estou viajando muito. Quando a gente fala em medidas repetidas, a gente está falando de você mensurar a mesma característica no mesmo animal mais de uma vez. Sim. Tá? Então, aí a pergunta que a gente faz é: quantas vezes eu preciso medir para eu maximizar o ganho genético? Se você mede muitas vezes, você gasta muito tempo e muito dinheiro, dependendo da característica que você está medindo. E aí, pode ser mais vantajoso, em termos de ganho genético anual, medir menos vezes e selecionar mais rápido, do que medir mais vezes e selecionar mais devagar. Entendi. É por esse ponto que é importante você pensar, tá? Beleza. Obrigada, professor. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, eu só queria reforçar, reforçar um convite. No próximo sábado, dia 14, eu vou fazer uma participação numa apresentação da BCZ que vai sobre genômica, tá? Essa apresentação vai ser transmitida pelo canal da BCZ no YouTube e também pelo canal do Boi. Vai ser sábado, a partir das 9 horas da manhã. Então, se vocês estiverem disponíveis, quiserem assistir, vai ser uma mesa redonda. Vai ter a participação da professora Lúcia, de Jabuticabal, da doutora Luciana Regitano, da Unesp, do Fernando Cardoso, da Embrapa, do professor Fabiano, de Viçosa, do Luiz Josaquian e do Henrique, que é o responsável pelas avaliações genéticas da BCZ. Então, a gente vai estar discutindo sobre genômica. É isso aí, Arthur, no sábado, dia 15/8, a partir das 9 horas. Então, se vocês estiverem interessados, podem acessar, que a gente vai estar lá falando, tá joia? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode
mandar lá no grupo que a gente vai discutindo. Fora isso, boa semana para todo mundo. Até quinta-feira, pessoal. Valeu, professor.